Bom dia, eu, Luzia Kessia e a Andresa Pereira, nós vamos apresentar sobre Antero de Quental e suas duas obras, Niil e Mors Amor. Quem foi Antero de Quental? Antero Tarquínio de Quental foi um importante poeta português da segunda metade do século XIX. Ele é considerado um expressivo representante do realismo na literatura de Portugal. Ele obteve destaque principalmente por seus sonetos. Antero nasceu na localidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, Portugal, no dia 18 de abril de 1842. Filho do combatente Fernando de Quental e Ana Guilhermina da Maria, iniciou seus estudos em Ponta Delgada. Em 1858, com 16 anos, Antero de Quental ele ingressou no curso de Direito na Universidade de Coimbra, tornando-se o líder dos acadêmicos graças à sua marcante personalidade. Antero de Quental, sofrendo de depressão, suicida-se no dia 11 de setembro de 1891, em Ponta Delgada, sua terra natal. Curiosidade literária. Antero de Quental foi um dos participantes da questão Coimbra. Em Coimbra, ele organizou a Sociedade do Raio, que pretendia renovar o país pela literatura. Em 1861, publicou alguns versos que lhe abriram caminho para as glórias futuras. Ainda estudante de Coimbra, Antero ele liderou um grupo de estudantes que repudiava as velhas ideias do romantismo, causando uma polêmica entre a velha e a nova geração de poetas. Em Odes Modernas, que é uma de suas obras, Antero ele rompe com toda a poesia tradicional portuguesa, onde são banidos o romantismo, o sentimentalismo e a religiosidade lírica, e surgem com força as ideias de liberdade e justiça. Os poemas dele foram criticados pelo poeta romântico Antônio Feliciano de Castilho, que acusa Antero de exibicionismo, obscuridade e de abordar temas que nada tinham a ver com a poesia. Antero ele defendia a liberdade de pensamento e a independência dos novos escritores. Ele atacou o academismo e a literatura romântica e pregou a renovação. Assim nascia a questão Coimbra, que passou a ser o marco divisor entre o romantismo e o realismo. Após essa intensa polêmica entre os conservadores e os que com ele se opunham às correntes filosóficas, então, em voga o determinismo e o positivismo, Antero de Quental resolve viver como operário. Ele embarcou para Paris, decidido a aprender tipografia, trabalhou durante 2 anos como tipógrafo, mas com sua saúde debilitada, regressou a Lisboa em 1868 e iniciou uma fase intensa de militância. Outra curiosidade é que Antero ele foi um dos fundadores do Partido Socialista Português. Antero de Quental é intitulado como iniciante e condutor da literatura portuguesa, porque sua obra literária refletia o choque entre o idealismo filosófico e político e as teorias socialistas. O autor pertencia a esta última classe e nos seus escritos mostrava características socialistas. Além disso, preocupava-se com o drama da decadência de Portugal, interessava-se por política e lançou-se à reforma geral da causa lusíada. Em seus textos menciona causas liberais e socialistas. Adiante, Antero de Quental tem 3 fases distintas. Na primeira delas, nota-se o predomínio de uma atitude romântica em temática religiosa. É uma poesia de entusiasmo adolescente, herança da educação paterna. Na segunda fase, concentra-se poemas que evidenciam a fase realista do autor e sua adesão às ideias de justiça social, igualdade e dignidade humana. Para ele, então, o ato de escrever é um ato revolucionário. A terceira fase, mais nítida no livro Sonetos, revela o poeta atormentado por questões humanas, filosóficas e metafísicas, resultando
é uma poesia dilemática, angustiada e pessimista, envolvida com ideias de morte e tentativas de explicar e entender Deus. Uma representação dessa última fase são os poemas Mós e Amor e Niil. O poema Niil diz: Homem, homem, mendigo do infinito, abres a boca e estendes os teus braços, a ver se os astros caem dos espaços, a encher o vácuo imenso do finito. Por que sobes a rocha de granito? Por que é que dás no ar tantos abraços? E cuidas amarrar com férreos laços um reflexo da sombra de um espírito? Vê que o céu, por escárnio, a luz nos lança, que a tua voz da imensidão, responde com imensa gargalhada. A ideia fechou a porta à esperança. Quando lhe foi pedir agasalho e pão, deixou-a cara a cara com o nada. O poema é nihil. Nihil é uma palavra latina que quer dizer nada. Nesse poema, pode-se observar que os problemas que dominam o sujeito lírico são transferidos para o homem universal. O homem está colocado na matéria, que é equivalente ao vazio. Além disso, aspira a elevar-se à espiritualidade de que a luz é a imagem consentida. Outro aspecto é a esperança que não existe e um sonho que é vão. Tudo tem como destino o nada. Outro ponto é a presença de personificação, como no verso: a voz da imensidão responde com imensa gargalhada. E também o niilismo existencial, ou seja, a postura segundo a qual a existência em si mesmo não tem qualquer fundamento, valor, sentido ou finalidade. Todas as ações, sentimentos, todos os fatos são vazios em si mesmos, desprovidos de qualquer significado. Por fim, toda essa contradição de sentimentos em versos torna Antero de Quintal um dos grandes poetas da literatura portuguesa. Um autor eclético que conseguiu expressar todas as fases de sua vida em suas obras. Mós Amor. Esse negro corcel, cujas passadas escuto em sonhos, quando a sombra desce e passada a galope me aparece, da noite nas fantásticas estradas. Donde vem ele? Que regiões sagradas e terríveis cruzou? Que assim parece, tenebroso e sublime, e lhe estremece, não sei que horror nas crinas agitadas. Um cavaleiro de expressão potente, formidável, mas plácido no porte, vestido de armadura reluzente, cavalga a fera estranha, sem temor. E o corcel negro diz: eu sou a morte. Responde o cavaleiro: eu sou o amor. Bom, este poema, ele ilustra particularmente bem a sua tragédia íntima de conter em si a aspiração ao amor mais puro e o desalento mais desesperado, ou em outros termos, a luta que ele sempre travou entre a razão e a sua natureza conservadora, traduzida no seu desejo de regresso à paz do nirvana infantil e materno. Esta mesma questão pode ser entendida como a dialética freudiana entre o instinto de morte e o instinto de vida, motor de todo o investimento afetivo, profissional, social e político.